coordenar as tuas necessidades com os teus desejos para poder tê-lo. Evidentemente que é muito mais fácil na atividade que tenho eu falar em propósito, porque a docência em si já é considerada uma atividade em que a gente lida com uma parte-chave da vida, que é a partilha. É mais fácil eu dizer para alguém que está na área de saúde, que cuida da vida, isto é, que ganha a vida cuidando de vida. É mais fácil até falar em quem lida na produção de alimentos, mas também com quem lida na segurança, ou quem lida numa empresa que produz material que nos auxilia a nos vestirmos, nos calçarmos. Isto é, em todas as áreas existe um propósito. No entanto, esse propósito precisa ficar nítido. Digo de novo, às vezes o teu propósito não é daquele momento. Você está naquela atividade, naquele emprego, porque você está pensando numa transição para você ganhar condições para um passo subsequente. Quantas vezes a gente vê notícias que são muito interessantes, que não é apenas notícia de superação, mas é daquela pessoa que sabe que o período que ela está passando é um período que terá um momento em que ele servirá como um degrau para um passo seguinte e melhor. Aliás, os antigos diziam isso. Minha mãe, que nasceu em Bernardino de Campos, meu pai em Santa Cruz do Rio Pardo, já falecidos ambos, diziam sempre, porque mais idosos diziam sempre: não há mal que sempre dure, nem bem que nunca se acabe. Ou, invertendo, não há bem que sempre dure, nem mal que nunca se acabe. Isto é, a intenção dessa frase não era nos imobilizar e dizer conforme-se. Não, a intenção da frase é fazer com que a gente sossegue um pouco a nossa percepção, a nossa visão em relação à vida, para que ganhe energia. Por isso, vida, trabalho e propósito. O que é propósito? Propósito é o que você coloca como a razão de fazer o que faz. Qual é o movimento que te faz até levantar da cama todos os dias, no lugar de ficar aterrada ou aterrado. Há pessoas que hoje, submetidas a uma condição de natureza médica e química, que é a depressão, um dos primeiros sinais para quem convive com uma pessoa nessa condição é que ela perde a vontade de viver, de sair, de buscar, até de higienizar, de tomar banho, de se enfeitar. Ela perde o encanto. E é claro, não por acaso se chama depressão, porque o desejo é ficar afastada, reclusa, é ficar num estado que você não queremos. É claro que a gente tem de lidar com isso, compreender, apoiar, ir buscar, né? Não deixar a pessoa sem nenhum tipo de ajuda, acudimento. Não é algo fácil. Nós temos os nossos outros movimentos no dia a dia, mas é preciso fazê-lo. O que a depressão produz mais fortemente em alguém? No campo da atitude, a perda do encantamento. Isto é, nada encanta. E às vezes a gente até, quando não entende direito, cutuca a pessoa e diz assim: mas como? Você tem tanta razão para ser alegre, teus filhos são bonitos, você tem uma casa maravilhosa, como se fosse essa a razão central. Em grande escala, nem sempre depende da própria pessoa, porque são relações químico-físicas que não estão, né, no controle dela, e por isso que ela precisa que outra pessoa possa auxiliá-la. Mas o encantamento, que eu lembrava há pouco ao falar de algumas pessoas, ele acaba sendo marcado por uma vida que faça sentido, que você e eu não nos imobilizemos dentro dela. E antes de mais nada, isso nos coloca uma tarefa, que é o esforço para buscar, o esforço inclusive para pensar no propósito. E eu digo de novo, eu sou professor há 50 anos. O que eu me coloquei como intenção? Ganhar a vida, ou seja, fazer com que o meu sustento viesse, mas também fazer com que minha vida não fosse, como eu disse, banal, descartável, fútil. Nesta hora, há um vídeo que circula muito no YouTube, porque é uma fala minha mais antiga, que aparece num livro meu chamado Não Nascemos Prontos, e que eu gosto de lembrar. A coisa mais perigosa
quando você vai buscar aquilo que é uma vida que tenha sentido, que possa encantar, você ou eu caímos na armadilha de sermos uma pessoa morna. Morna, conhece gente morna? Morna no trabalho, morna na família, morna na amizade, morna no casamento, morna na igreja, morna na empresa, morna. E aí, como é que estão as coisas? Vou levando, né?